Vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos lá, direto ao assunto. Vamos falar a respeito dessa questão que está repercutindo aí, né? De que o São Paulo estaria devendo direito de imagem para os jogadores. O São Paulo já negou. O São Paulo já negou, não está devendo. Vocês acreditam, cara, na versão do São Paulo? De verdade, eu não acredito. E a gente tem motivos o bastante para não acreditar. A gente não confia nesses dirigentes. E assim, o jogo contra o Mirassol ficou escancarado, pô. Que não é só uma questão de incompetência. O São Paulo ele poderia sim ter perdido para o Mirassol, mesmo se o pagamento estivesse em dia. O Mirassol é uma boa equipe. O Mirassol está fazendo um grande campeonato brasileiro. Vai para a Libertadores de forma direta, vai para a fase de grupos. Então poderia acontecer o São Paulo perder, mesmo se o pagamento estivesse tudo em dia, tudo ok. Mas do jeito que foi, rapaziada, do jeito que foi a atuação do São Paulo, alguém aí acha que os caras quiseram correr? Que os caras deram sangue? Vocês não acham que tem algo estranho acontecendo? E esse algo estranho acontecendo é a falta do faz-me rir caindo na conta? A gente não nasceu ontem, mano. E é o seguinte, ó. Vários veículos de comunicação aí, né? Falaram a respeito disso, inclusive a TNT Sports. Fez uma postagem falando que o São Paulo está devendo 2 meses de direito de imagem, né, atrasado para os jogadores. Mas eu acredito mais ainda em outra informação, com todo respeito à TNT Sports, mas eu acredito em outra informação e eu vou mostrar aqui para vocês. O buraco é mais embaixo. Não é só 2 meses. Tem jogador aí sem receber direito de imagem há muito mais tempo, rapaziada. E eu acredito na fonte dessa informação, cara. Eu acho sim que é uma fonte segura. Eu acho que faz total sentido. Assim, os jogadores, vendo que São Paulo financeiramente não tá legal. Aí na semana passada, né, alguns dias atrás, Casares e companhia comemorando, né, o fato do superávit de 20 milhões de reais. Como se fosse grande coisa esse superávit. 20 milhões de reais hoje em dia no futebol, irmão. É dinheiro de pinga, é irrisório. É irrisório esse valor. Você comemorar 20 milhões de superávit como se fosse grande coisa. Um time do tamanho do São Paulo, cara, tem que ter valores muito, muito além, muito acima de 20 milhões de reais de superávit para de fato ser comemorado. E uma diminuição na dívida de 55 milhões de reais, também valor irrisório. O Casares está desde 2020 na presidência do São Paulo, há 5 anos, ano após ano, a cada ano que passa, ele só aumenta a dívida do São Paulo. O São Paulo deve 1 bilhão de reais. Você vai comemorar uma diminuição de 55 milhões? Palhaçada, irmão. E é uma diminuição falsa, é uma diminuição fantasiosa, é mentira. Aí os jogadores vendo, porra, não tá caindo na nossa conta direito de imagem. E os caras estão comemorando superávit? Os caras estão comemorando diminuição na dívida? Ué, será que esse dinheiro que os caras estão comemorando aí, será que não era pra estar vindo pro nosso bolso? O jogador pensa assim, não tá errado. O que eu vou falar? Não tá errado, cara. O jogador pensa assim. E aí os caras começam a fazer corpo mole, os caras começam a ficar naquele marasmo. É basicamente isso, mano. Porra, velho. E aí a gente é ser tirado de trouxa. Ver diretoria falando que, não estamos devendo. Se não tá devendo, então é pior ainda a situação. Porque se o São Paulo tá pagando em dia, de acordo com a diretoria, não tá devendo é porque tá pagando em dia, né? Se tá tudo ok, por que os jogadores apresentaram essa vagabundagem em campo? Que a gente viu contra o Mirassol. Por que o São Paulo tá nessa sequência aí? Acho que uma das piores da história. Eu já vi São Paulos, falando a respeito de elenco, São Paulos infinitamente piores do que esse atual. E que em 8 jogos não teve 7 derrotas. Então tem alguma coisa estranha aí, cara. Não dá pra acreditar na diretoria do São Paulo. E se os caras estiverem falando a verdade, se de fato estão pagando direito de imagem, então aí a situação é pior do que eu pensava. Porque os caras estão de vagabundagem em campo, recebendo em dia. Que diretoria é essa que permite isso? No mínimo era pro Casares, então, chegar após a partida contra o Mirassol, ele dar entrevista coletiva descendo o pau em todo mundo. Pode falar o que for do Juvenal Juvencio, que começou essa tragédia que a gente vê hoje no São Paulo. Mas nesse tipo de situação, ele sabendo que paga em dia,
Ele chegava, né? Ele dava entrevista coletiva e se tivesse que demitir jogador ao vivo, ele demitia. Agora vamos falar a respeito da informação da TNT Sports e da informação que eu acredito. Nada contra a TNT Sports, muito pelo contrário. Pode ser que seja a informação verdadeira, essa daqui que eles estão noticiando, mas eu particularmente, eu acredito em outra informação. Mas beleza, ó. TNT Sports postou isso daqui, ó. Dívida constante. O São Paulo possui débitos com o elenco em relação aos direitos de imagens. A dívida do clube do Morumbi com seus atletas é referente a 2 meses, sendo que a ideia é quitar um dos meses ainda nesta semana. A diretoria espera que no fim do ano, junto com o pagamento de premiações, possa quitar todos os débitos. Pode ser que seja informação verdadeira. O fato é que o São Paulo está devendo. A questão é essa. Mas, sinceramente, eu acho que não é bem assim. Eu acho que alguns jogadores estão sem receber há mais de 2 meses. E essa informação aqui, ó, do Ramone Ártico, que por sinal é um excelente jornalista, eu acho que ele deveria ter mais reconhecimento. É uma fonte segura aí no que diz respeito ao São Paulo. Ele falou o seguinte: todo o plantel do São Paulo tem valores de imagem a receber de no mínimo 2 meses. Ele coloca aqui letras maiúsculas, porque de acordo com a informação da TNT Sports, pelo menos a impressão que deu, né? É de que o São Paulo está devendo 2 meses de direito de imagem para todo mundo. E não é bem assim, o buraco é mais embaixo. Aqui, ó. Porém, mais da metade do elenco, mais da metade, hein, do elenco tem mais de 3 meses de direito de imagem em atraso. A soma da dívida com o elenco passa da casa dos 30 milhões de reais. Continuando. Além disso, não foi pago até o momento a premiação do elenco pelo avanço do time às quartas da Libertadores. Segundo informações, o estopim para empresários e boa parte do elenco foi a informação do superávit de 20 milhões e diminuição de dívida em 55 milhões de reais. Continuando, o entendimento é: como pode um clube posar de bom pagador ou que equaliza dívidas se eles estão devendo há meses para nós, né? No caso, os jogadores. Alguns há 6 meses sem receber 40% do seu rendimento. Ou seja, tem jogador aí do São Paulo que está há 6 meses sem receber 40% do valor total, de acordo aí com o Ramone Ártico. Cara, isso mostra por que o rendimento caiu tanto, né? Óbvio que terá nota e comunicado desmentindo. Como de praxe, jogo de cena absoluto. Fiquem de olho. Então é isso, rapaziada. Independente de qual informação tá correta ou não, o fato é que São Paulo ele tá devendo. E a real é que se não cair alguma coisa, se não pingar uma grana na conta desses caras até sábado, vamos perder pro Bahia. Os caras vão fazer corpo mole. Enquanto não pingar uma grana, os caras não vão querer saber de jogar bola, cara. Vão ficar andando em campo. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês pensam a respeito disso tudo. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.